Espírito Santo, revela e desfaz todo o laço oculto e ordena a queda de toda a força das trevas. Há momentos em que você sente que algo ao seu redor não faz sentido, como se forças que você não consegue nomear estivessem tentando interferir nos seus caminhos, minando sua força interior, roubando sua clareza e colocando pesos invisíveis sobre seus ombros. Você tenta avançar, mas parece que algo te observa nas brechas, esperando o instante da sua fraqueza para apertar ainda mais os laços que você nem percebeu serem criados. E é justamente aqui, neste ponto, onde suas emoções se confundem com a realidade, que a verdade começa a se revelar. Muitas batalhas não surgem do que você vê, mas do que se move escondido, tentando tocar sua vida, sua família, seu descanso e até seus pensamentos. Quando os dias ficam pesados sem motivo, quando o ambiente parece carregado, quando o desânimo cresce mesmo sem explicação, é sinal de que existe algo mais profundo do que simples preocupações. E antes que você pense que está sozinho nesta guerra silenciosa, escute esta verdade que confronta e desperta. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Esta passagem não apenas descreve o poder da revelação, mas anuncia que tudo aquilo que opera nas sombras será exposto sob a luz daquele que é capaz de desfazer tramas, quebrar intenções e ordenar a queda de todo agente das trevas que ousa se aproximar de você. Por isso, antes de iniciarmos a oração, permita que esta percepção invada o seu entendimento. Não é imaginação sua, não é exagero, não é fraqueza. Existe algo tentando tocar áreas essenciais da sua vida, e você sente isso porque seu espírito reconhece quando algo está fora de ordem. Mas hoje, aquilo que tentou se esconder será arrancado da escuridão. Hoje, tudo o que se moveu no silêncio será revelado. Hoje, o que parecia inquestionável será desfeito. Enquanto você permanece aqui, ouvindo estas palavras, algo começa a se deslocar ao seu redor, porque a presença do Espírito Santo não observa passivamente. Ele age, confronta, derruba e restitui. Ele está te chamando para uma experiência profunda, real, transformadora, onde cada laço oculto será quebrado e toda a força das trevas cairá sem resistência. Prepare seu coração, organize seus pensamentos e permaneça até o final, porque aquilo que será liberado nesta oração tem o poder de reposicionar a sua história. Agora, respire fundo, concentre-se. Vamos clamar ao Espírito Santo para revelar e desfazer tudo aquilo que tentaram esconder de você. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que só tua luz é capaz de atravessar aquilo que a visão humana não alcança e desfazer mecanismos ocultos que se levantaram contra minha caminhada. Abro agora as profundezas do meu ser para que tua verdade avance com força incontestável, expondo toda a interferência silenciosa que tentou agir às escondidas. Que cada artimanha cuidadosamente posicionada perca sua estrutura, que cada sombra seja dispersa pela tua autoridade e que toda intenção contrária seja revelada antes mesmo de tocar o meu destino. Implanta em mim uma clareza que domina a confusão, uma firmeza que rejeita o medo e uma autoridade que nasce da tua presença, para que nenhum esquema invisível resista ao teu agir. Inspeciona cada detalhe, remove o que foi plantado para me enfraquecer e ilumina tudo o que precisa ser transformado, para que a vitória se manifeste sem impedimentos. Espírito Santo, deixa que tua presença alcance territórios internos ainda não totalmente compreendidos, tocando áreas profundas onde batalhas silenciosas deixaram marcas e fragilidades. Revela a origem de pressões que surgiram sem explicação,
desmascara a raiz de fardos que retornam repetidas vezes e desmonta qualquer influência disfarçada que tentou se esconder atrás de emoções instáveis. Fortalece minha postura interior com convicção inabalável, moldando meus pensamentos com discernimento capaz de identificar perigo muito antes que ele se manifeste. Fecha portas anteriormente acessíveis a intenções sombrias e estabelece ao meu redor um escudo que anula cada sussurro de engano criado para desviar o meu propósito. Guia minha percepção para que eu reconheça armadilhas antes de pisar nelas e conduz meu entendimento para longe de tudo o que tenta manipular minha jornada. Move-te com precisão sobre todos os ambientes externos onde influências invisíveis tentaram interferir em meu descanso, equilíbrio e paz. Sopra teu vento sobre todo resquício de perturbação espiritual, rompendo fios que antes conectavam minha vida a ciclos de opressão e desgastes constantes. Substitui atmosferas carregadas por estabilidade duradoura, impedindo que qualquer movimento contrário encontre espaço para germinar confusão dentro de mim. Ilumina relações, escolhas e responsabilidades, trazendo clareza às situações que antes pareciam nebulosas e impedindo que motivações ocultas prosperem. Fortalece as bases do meu caráter, amplia minha firmeza espiritual e mantém tua luz acesa até nos momentos em que a dúvida tenta se erguer. Examina também cada memória emocional que se tornou porta de entrada para desânimo, hesitação ou exaustão mental. Toca com tua força regiões onde sombras tentaram se instalar e remove vestígios de experiências que buscaram moldar minha identidade com medo ou insegurança. Sustenta o que estava frágil, amplia o que estava reduzido e recoloca em ordem tudo aquilo que foi fragmentado ao longo dos dias. Queima toda a tentativa das trevas de estabelecer raízes em minha alma e substitui lembranças paralisantes por um senso renovado de esperança. Que a cada instante uma nova atmosfera se forme dentro de mim, onde a resiliência supera o desgaste e a certeza silencia a dúvida, estabelecendo um novo ciclo completamente alinhado ao teu propósito. Espírito Santo, revela também as estratégias planejadas contra a minha vida antes que ganhem forma. Tira o véu de intenções escondidas em atitudes, situações ou pessoas que não carregam alinhamento com teu propósito. Que toda máscara caia, que toda agenda oculta seja exposta e que toda conexão perigosa perca influência. Fortalece minha capacidade de enxergar a verdade, mesmo quando ela se apresenta de maneira sutil. Livra-me de alianças que parecem favoráveis, mas escondem riscos, de oportunidades que brilham por fora, mas escondem armadilhas, e de vozes que soam gentis, mas carregam sementes destrutivas. Eleva meu discernimento a um nível onde a mentira não consegue coexistir com a minha compreensão e firma dentro de mim uma âncora espiritual que me mantém alinhado à tua direção. Espírito Santo, derruba agora toda barreira invisível criada para atrasar meu avanço, interromper meu crescimento ou reduzir a intensidade da luz que tu colocaste em mim. Que toda estrutura sombria colapse diante da tua presença e que toda influência oculta seja expulsa sem resistência. Acompanha cada passo, conduz cada decisão e preenche minha alma com paz inabalável. Restaura o ritmo que foi interrompido, reconstrói o que foi atingido e abre portas que antes estavam seladas por forças contrárias. Que meu espírito se levante com força renovada enquanto toda oposição escondida cai ao chão, provando mais uma vez que nada permanece de pé quando tu revelas e desfazes aquilo que foi formado nas sombras. Espírito Santo, dirige agora teu olhar para tudo aquilo que se movimenta sem forma, sem rosto e sem som, mas que influencia ambientes, desgasta emoções e tenta, silenciosamente, alterar o curso natural da vida.
Tu que sondas profundidades inalcançáveis e atravessas regiões espirituais onde nenhuma força humana consegue pisar, manifesta o teu poder e desfaz a atuação de qualquer presença que tenha se levantado contra esta pessoa com a intenção de perturbar, desgastar ou confundir. Rompe sistemas espirituais que foram erguidos para provocar atrasos, desordens ou inquietações constantes. Estabelece a tua ordem onde antes dominava o caos. Fecha o caminho por onde as trevas buscavam acesso e fortalece completamente este coração para que nada o desestruture novamente, que toda força obscura perca território e seja despejada da vida, do lar e dos pensamentos desta pessoa. Espírito Santo, move-te de forma profunda sobre as áreas emocionais que sofreram ataques silenciosos, aqueles que chegaram em forma de pensamentos recorrentes, medos sem origem e percepções distorcidas que tentaram transformar pequenas dificuldades em grandes tempestades. Desfaz agora toda influência que tentou alterar a maneira como esta pessoa enxerga a si mesma, como interpreta seu valor, seu propósito e sua capacidade de avançar. Restaura o equilíbrio interior. Retira pesos invisíveis que se alojaram na mente, silencia vozes que surgiram sem permissão e afasta sensações que nasceram de forças contrárias. Estabelece novamente serenidade, lucidez e convicção, impedindo que qualquer estímulo sombrio consiga encontrar espaço para manipular emoções ou direcionar escolhas. Que tua presença seja barreira, escudo e fundamento contra tudo aquilo que tentou contaminar este coração. Espírito Santo, analisa cada ambiente onde esta pessoa circula, cada espaço físico onde ela descansa, trabalha, se relaciona e busca repouso para sua alma. Caso haja qualquer resquício de perturbação espiritual, neutraliza sua atuação agora. Remove cargas atmosféricas que provocam desânimo, irritação ou desgaste, desmantela campos de opressão que tentaram se fixar em determinados lugares e transforma cada espaço em território de paz. Que qualquer força que se alimentava de conflitos silenciosos seja arrancada pela raiz e expulsa sem retorno. Sela portas espirituais que estavam abertas indevidamente, impede novas entradas de influências negativas e estabelece um ambiente saudável, limpo e estável. Que o lar desta pessoa seja preenchido de harmonia, união e proteção contínua, sem brechas para interferências externas ou ocultas. Espírito Santo, toca também aquilo que esta pessoa não consegue identificar com clareza. Situações que produzem desgaste sem explicação, bloqueios que se repetem, tensões que surgem sem motivo aparente. Revela a origem de cada obstáculo. Expõe aquilo que opera no invisível e liberta totalmente este destino de tudo o que tentou limitar avanços. Que contratos espirituais sejam quebrados, que alianças negativas sejam desfeitas, que influências herdadas sejam canceladas e que qualquer nó estabelecido por mãos ocultas seja desamarrado pela tua autoridade. Traz entendimento sobre o que precisa ser evitado, sobre quem precisa ser distanciado, sobre caminhos que não podem mais ser percorridos e sobre atitudes que precisam ser fortalecidas. Guia esta vida com precisão, direcionando cada passo para longe das estratégias que buscavam criar confusão. Espírito Santo, fortalece a resistência espiritual desta pessoa para que ela não seja mais surpreendida por investidas invisíveis. Amplia a sensibilidade interior para reconhecer rapidamente o que não procede de ti e para rejeitar com firmeza tudo aquilo que tenta se aproximar sob aparência de normalidade. Aumenta o discernimento para que esta pessoa perceba intenções ocultas, influências camufladas e pressões que pretendiam entrar de forma sutil. Derruba de uma vez por todas estruturas espirituais que tentavam criar instabilidade emocional, financeira, familiar
ou sentimental. Ergue esta pessoa com uma força interior capaz de enfrentar qualquer oposição, mantendo-se firme, resistente e consciente de que nada pode se manter oculto diante da tua presença. Espírito Santo, toca agora camadas mais profundas desta vida, onde nenhuma palavra humana alcança, e realiza uma limpeza completa sobre aquilo que tentava se enraizar. Remove resíduos energéticos, desalinha forças contrárias, anula contratos espirituais formados sem intenção consciente e desfaz operações que tentaram se fortalecer no silêncio. Conduz esta pessoa a uma nova atmosfera espiritual onde liberdade, equilíbrio e força são restaurados em plenitude. Que cada área antes comprometida experimente renovo, que cada ferida receba cura e que cada caminho volte a fluir com naturalidade. Despedaça toda a força das trevas que tentou se levantar e declara, com tua autoridade absoluta, queda total de cada estrutura oculta. Que esta vida siga protegida, fortalecida e guiada sob tua supervisão constante. Espírito Santo, volta-te agora para cada área desta vida onde amarras ocultas tentaram estabelecer domínio, criando limitações que não condizem com o propósito que tu preparaste. Examina tudo aquilo que se transformou em barreira silenciosa. Sejam sentimentos que pesam sem motivo, fatores externos que sempre surgem para impedir avanços ou circunstâncias repetidas que drenam força e esperança. Desfaz com tua autoridade qualquer nó espiritual que tentou interromper o fluxo natural desta jornada, rompendo cadeias que se formaram ao longo do tempo, sejam por influências externas, decisões equivocadas ou ataques dirigidos diretamente ao destino desta pessoa. Traz à tona o que estava escondido, desestabiliza raízes que se fixaram em lugares indevidos e libera o movimento que foi aprisionado pela ação de forças contrárias. Que cada trava, cada atraso e cada ciclo que insiste em se repetir seja destruído totalmente. Espírito Santo, toca nos pensamentos e nas emoções que carregam marcas de tentativas passadas de avanço frustrado. Remove a sensação de incapacidade que se instalou após repetidas batalhas. Dissipa o desânimo que surgiu pela persistência de obstáculos aparentemente inexplicáveis e afasta a insegurança que tenta convencer este coração de que nada mudará. Reestrutura a mente com convicção firme, devolvendo a clareza necessária para interpretar a vida não pelos fracassos, mas pela perspectiva do teu poder. Restaura a autoestima, fortalece o senso de direção e renova profundamente a expectativa do que ainda pode florescer. Que cada pensamento anteriormente condicionado por limitações seja substituído pela certeza de que nenhum destino estabelecido por ti pode ser cancelado por forças opositoras. Espírito Santo, investiga também os relacionamentos, vínculos e influências que cercam esta pessoa, revelando aqueles que contribuem para o avanço e aqueles que atuam como âncoras invisíveis, prendendo a vida sempre no mesmo ponto. Rompe qualquer ligação emocional, espiritual ou circunstancial que tenha funcionado como obstáculo, impedindo que esta pessoa alcance novos patamares. Desfaz alianças formadas por engano, afasta conexões que drenam energia e corta definitivamente vínculos que promovem estagnação. Cercada pela tua presença, que esta vida seja guiada apenas por relacionamentos que edificam, fortalecem e impulsionam. Que nenhuma pessoa usada como instrumento contrário tenha liberdade para interferir nas decisões, no propósito ou no destino. Espírito Santo, atua nas portas que foram fechadas injustamente, nos caminhos que deveriam estar abertos e nos projetos que ficaram paralisados sem explicação lógica. Desbloqueia oportunidades que foram retidas por resistências invisíveis e destrói muros que se levantaram para impedir a expansão desta vida. Que todo impedimento caia por terra e que o que estava travado comece a fluir com naturalidade.
Sopra sobre áreas sem movimento. Transforma rotinas que perderam significado e reacende sonhos que foram esfriados pelas batalhas contínuas. Nada que foi plantado com intenção de retrocesso deve permanecer. Nada que foi levantado para impedir o progresso deve sobreviver diante da tua intervenção. Espírito Santo, fortalece agora o interior desta pessoa para que ela caminhe com postura de alguém liberto, consciente da autoridade que recebe quando está alinhada ao teu propósito. Ensina-a a identificar sinais de novas tentativas de aprisionamento, capacitando-a a rejeitar influências que antes conseguiriam se aproximar com facilidade. Estabelece um espírito inabalável, firme, seguro e resistente a toda investida que tente reinstalar antigos ciclos. Que esta pessoa avance sem medo do que virá, pois sabe que nenhum laço oculto é capaz de resistir ao teu toque. Renova a coragem para recomeçar. Amplia a disposição para enfrentar desafios e fortalece a determinação para permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias tentarem provocar retrocesso. Espírito Santo, entra nas raízes espirituais desta vida e desfaz completamente o que foi construído contra ela, seja por inveja, oposição, injustiça ou obras lançadas no oculto. Que nenhuma maldição, palavra contrária ou intenção sombria permaneça ativa. Que todas as correntes sejam partidas, que todo elo seja destruído e que toda força que atuava para bloquear o destino seja anulada de forma definitiva. Restaura o ritmo desta caminhada. Reorganiza os caminhos que foram desviados e devolve a esta pessoa a liberdade plena para seguir o propósito que tu traçaste. Que cada passo a partir de agora seja marcado pelo romper, pelo avanço e pela certeza de que nada, absolutamente nada, poderá aprisionar um destino guardado por ti. Espírito Santo, dirige-te agora a cada ambiente onde esta pessoa vive, descansa, convive e enfrenta batalhas diárias. Examina o ar que cerca este lar, a atmosfera que envolve cada cômodo e a energia espiritual que tenta, de tempos em tempos, influenciar emoções, comportamentos e decisões. Desfaz toda a sombra que se instalou em silêncio, toda a carga invisível que provoca inquietação e todo o peso que se acumula sem aviso. Que nenhum fragmento de escuridão permaneça de pé quando a tua presença atravessa paredes, portas e espaços internos com a tua autoridade absoluta. Transforma este lar num território livre de interferências, onde a paz não apenas visita, mas permanece como governante. Que todo espírito de perturbação seja retirado, que toda presença sombria perca força e que toda resistência oculta seja removida desde suas raízes. Espírito Santo, toca em todas as áreas onde o ambiente físico foi afetado por conflitos, discussões, tensões acumuladas ou momentos de dor emocional que deixaram marcas silenciosas. Purifica as lembranças que ecoam dentro destas paredes. Apaga vestígios de palavras malditas que foram pronunciadas e elimina atmosferas criadas por sentimentos negativos que se prolongaram mais do que o necessário. Reconstrói o clima emocional deste lar, substituindo cada sensação de opressão por serenidade e cada fragmento de tristeza por esperança renovada. Que toda a energia estagnada seja retirada, que todo o ambiente carregado seja transformado e que cada canto deste espaço seja marcado pela harmonia estabelecida por ti. Espírito Santo, percorre não apenas o espaço físico, mas todas as conexões espirituais que tentaram se estabelecer dentro deste ambiente. Se existiram portas abertas, conscientes ou inconscientes, remove-as completamente. Se houve entradas de influências contrárias por sentimentos intensos, objetos inadequados, visitas carregadas ou palavras mal direcionadas, cancela agora a atuação de qualquer presença que não pertence à tua vontade. Estabelece um limite intransponível
para qualquer força contrária, impedindo que ela ultrapasse o limiar deste lar. Sela paredes, portas e janelas com tua autoridade, para que nenhuma interferência volte a se aproximar. Que tudo o que tentou agir nas sombras seja banido sem resistência e que este espaço seja consagrado integralmente à tua presença. Espírito Santo, revela também o que se move de maneira secreta, aquilo que não se manifesta de forma óbvia, mas afeta o humor, rouba a paz e alimenta tensões silenciosas entre aqueles que vivem neste lar. Mostra a origem de irritações repentinas, de conflitos inesperados, de frieza emocional ou distanciamentos que surgem sem motivo claro. Expõe o que estava escondido. Corta a raiz de influências que provocam desgaste e quebra ciclos de perturbação que tentaram se reinstalar repetidas vezes. Que nenhum espírito de divisão, ataque emocional, manipulação invisível ou perturbação espiritual tenha acesso a este território novamente. Derruba toda tentativa de gerar discórdia e estabelece unidade verdadeira. Espírito Santo, sopra sobre este ambiente uma renovação profunda, trazendo um ar completamente novo que restaura não apenas o espaço físico, mas as almas que nele habitam. Que a calma volte a ser sentida ao entrar pela porta, que o descanso seja percebido ao repousar, e que a paz seja a marca de cada passo dado dentro deste lar. Transforma este lugar em um refúgio seguro, onde o coração encontra alívio, a mente encontra clareza e o espírito encontra direção. Afasta pensamentos negativos que circulam sem permissão. Dissolve tensões que tentam se formar e sustenta uma atmosfera onde o teu domínio é evidente e inquestionável. Que este lar se torne tão protegido que até mesmo quem entrar perceba imediatamente que está pisando em terreno guardado pelo teu poder. Espírito Santo, rompe agora todas as resistências espirituais que lutaram para permanecer mesmo após tuas intervenções. Destrói muralhas invisíveis que tentaram impedir o avanço desta vida, bloqueios que surgiram sem explicação e forças contrárias que tentaram recuperar espaço perdido. Que tudo aquilo que se levantou para criar oposição, desgaste ou confusão seja completamente desfeito. Estabelece um ciclo novo, limpo, protegido e fortalecido, onde nenhuma força das trevas consegue se reorganizar ou encontrar brecha. Que este lar seja marcado pela tua luz, este futuro seja marcado pela tua ordem e esta caminhada seja marcada pela tua supervisão contínua. Espírito Santo, volta-te agora para as regiões mais sensíveis desta alma, aquelas onde batalhas silenciosas deixaram marcas profundas, desgastaram a força interior e criaram espaços de vulnerabilidade emocional que ninguém consegue ver, mas tu enxergas com clareza absoluta. Toca nas áreas onde o cansaço tentou se fixar como morada permanente, desfazendo camadas de exaustão que se formaram após longos períodos de luta. Remove sensações de incapacidade, sentimentos de insuficiência e pensamentos que foram plantados como sementes de derrota. Sopra sobre este coração uma renovação tão intensa que nenhuma memória de fracasso consiga permanecer ativa. Traz de volta a vitalidade que foi drenada, reorganiza o interior desta pessoa com equilíbrio e fortalece a estrutura emocional para que ela permaneça firme, mesmo quando as circunstâncias externas tentarem provocar instabilidade. Espírito Santo, ilumina pensamentos que se tornaram nublados após tantas tentativas frustradas, ajustando percepções que foram distorcidas por medo, dor ou insegurança. Retira toda a névoa espiritual que bloqueia a clareza, dissolve ciclos mentais que repetem preocupações e desarma influências que tentam convencer este coração de que a mudança é impossível. Abre espaço para uma visão renovada, onde o foco se alinha com a tua voz e a esperança volta a ocupar o lugar que as trevas tentaram tomar. Estabelece uma consciência firme, estável,
capaz de reconhecer falsos sinais, resistir a pressões emocionais e rejeitar interpretações enganosas. Que a mente deste servo seja restaurada com pensamentos que fortalecem, expandem e direcionam para o propósito que tu desenhaste desde o início. Espírito Santo percorre a alma desta pessoa como quem revisita uma casa que precisa ser reorganizada, limpando cômodos internos onde se acumularam emoções não resolvidas, expectativas frustradas e temores antigos. Expulsa sentimentos que se instalaram sem permissão, tristeza que se prolongou demais, ansiedade que tomou espaço, desânimo que tentou criar raízes. Substitui cada sensação desgastante por serenidade, cada peso por leveza, cada turbulência por descanso. Que este coração sinta novamente o que é respirar sem medo, sem pressões invisíveis, sem tormentos que surgem à noite. Prepara o interior deste ser humano para viver um novo tempo, onde a alma deixa de apenas sobreviver e passa a florescer sob a tua supervisão constante. Espírito Santo, reconstrói o equilíbrio emocional que foi abalado por palavras destrutivas, situações injustas, perdas inesperadas e enfrentamentos espirituais que deixaram marcas. Restaura a firmeza que foi quebrada, devolve a força que se perdeu e recompõe a autoconfiança afetada por tantos golpes externos. Que nenhuma lembrança dolorosa consiga governar o presente nem definir o futuro. Desconecta a alma de traumas que insistem em se repetir mentalmente, quebrando o ciclo que faz o coração voltar às mesmas feridas. Estabelece um novo estado emocional, mais forte, mais resistente e mais consciente da tua presença. Que a paz seja profunda, estável e não sujeita às variações dos dias difíceis. Espírito Santo, coloca ordem no interior desta pessoa, alinhando emoções, pensamentos, decisões e sensações de maneira harmoniosa. Se existiam ruídos internos que provocavam confusão, silencia-os. Se existiam sentimentos conflitantes que puxavam esta alma para direções diferentes, reorganiza-os. Se existiam impulsos emocionais que geravam escolhas precipitadas, neutraliza-os. Traz sobriedade emocional, maturidade espiritual e estabilidade que impede movimentos direcionados por medo ou insegurança. Estabelece dentro deste coração uma fortaleza emocional tão firme que nenhuma palavra contrária, nenhum ataque invisível, nenhuma circunstância inesperada consiga desestabilizar. Ensina esta pessoa a permanecer centrada em ti, mesmo quando tudo ao redor parecer em desequilíbrio. Espírito Santo, libera agora uma renovação completa sobre esta vida, restaurando vigor onde havia cansaço, esperança onde havia desânimo e certeza onde havia dúvida. Que tudo aquilo que drenava a paz seja removido como se nunca tivesse existido. Que a alma desta pessoa receba nova força, que o espírito se levante com autoridade e que a mente seja revestida de estabilidade duradoura. Desfaz definitivamente toda influência sombria que tentou afetar emoções, manipular percepções ou provocar crises internas. Estabelece um ciclo novo, onde o equilíbrio espiritual se torna permanente e a serenidade se transforma em marca desta caminhada. Que esta pessoa caminhe com confiança absoluta, sabendo que a renovação que tu realizaste hoje não é temporária. É um marco definitivo que reorganiza toda a estrutura interior para viver um novo tempo sob a tua luz. Espírito Santo, coloca agora tua atenção sobre os caminhos desta pessoa, analisando cada direção tomada, cada oportunidade surgida, cada voz que tenta influenciar e cada movimento que busca alterá-la do rumo que tu planejaste. Fecha totalmente as rotas que foram construídas por forças contrárias, com o objetivo de desviá-la de sua missão, anulando convites que parecem favoráveis, mas carregam intenções ocultas.
Desmonta conexões que surgiram com aparência de apoio, mas foram enviadas para desgastar, distrair e tirar o foco das metas que tu estabeleceste. Que nenhum desvio, por menor que seja, consiga se infiltrar nesta jornada. Sela as fronteiras espirituais deste caminho para que nenhuma intenção maliciosa, nenhum ataque silencioso e nenhuma estratégia sutil tenha autoridade para desviar esta vida do propósito que tu desenhaste. Espírito Santo, põe fim agora a toda interferência que tentava confundir escolhas, levando esta pessoa a acreditar que caminhos indevidos eram seguros ou vantajosos. Dissipa ilusões que foram criadas para seduzir, romper disciplina, enfraquecer a determinação ou provocar decisões precipitadas. Revela com clareza as verdadeiras intenções de pessoas que se aproximaram com discursos amigáveis, mas carregavam interesses ocultos. Expõe influências que tentavam se infiltrar em momentos de fragilidade emocional, usando brechas de cansaço para plantar pensamentos que não nasciam de ti. Estabelece um filtro espiritual tão preciso que qualquer coisa fora da tua vontade seja imediatamente rejeitada. Fortalece a convicção desta pessoa para que ela caminhe sem hesitação, consciente de que a tua direção sempre conduz ao resultado perfeito. Espírito Santo, remove toda a manipulação que atuava nas sombras, tentando conduzir esta vida para escolhas que trariam dor, estagnação ou perda. Corta ligações formadas sem discernimento, desintegra alianças que não possuem autorização do céu e silencia influências que tentam se impor como conselho, mas carregam veneno emocional e espiritual. Protege a mente desta pessoa contra palavras que foram lançadas com a intenção de abalar sua confiança, despertar insegurança ou confundir seu senso de direção. Estabelece ao redor dela uma blindagem espiritual que a impede de absorver energias destrutivas, emoções alheias carregadas ou pensamentos que não correspondem ao que tu desejas. Que tudo aquilo que buscava desviar sua vida seja agora totalmente neutralizado. Espírito Santo, aperfeiçoa o discernimento desta pessoa a um nível tão elevado que nenhuma cilada consiga se apresentar como oportunidade. Que ela perceba sinais antes que qualquer problema se manifeste, reconheça imediatamente ambientes que não devem permanecer. Identifique relações que precisam ser evitadas e tenha sensibilidade espiritual para rejeitar propostas que parecem grandiosas, mas escondem riscos. Torna esta pessoa capaz de identificar o que vem de ti e o que vem como tentativa de bloqueio. Ensina-a a caminhar não pelo brilho aparente, mas pelo testemunho interior que só tua presença pode gerar. Que nenhum caminho alternativo, nenhuma promessa falsa e nenhum atalho sedutor tenha poder de seduzir seu propósito. Espírito Santo, alinha cada detalhe desta jornada com o chamado que tu determinaste, impedindo que distrações interfiram nos processos de crescimento e amadurecimento. Se existiam portas abertas que não deveriam existir, fecha-as definitivamente. Se existiam decisões pendentes que geravam insegurança, traz clareza absoluta. Se existiam dúvidas acumuladas que serviam como instrumento de atraso, dissipa-as com tua verdade. Traz direção firme, estabilidade emocional e foco espiritual, conduzindo esta pessoa exatamente ao ponto onde tu desejas que ela esteja. Que nenhuma ação oculta consiga reorganizar caminhos, nem atrasar aquilo que já foi determinado pelo céu. Mantenha esta vida alinhada, centrada e protegida de toda interferência. Espírito Santo, estabelece agora um decreto de proteção permanente sobre esta jornada, impedindo que qualquer força sombria volte a tentar desviar este destino. Anula intenções invisíveis, corta setas emocionais, quebra influências energéticas contrárias e desfaz completamente todo o plano de confusão. Conduz esta pessoa por uma rota segura, pavimentada pela tua autoridade, onde cada passo é firme, cada escolha é guiada, cada avanço é sustentado.
que nada, absolutamente nada, tenha permissão para interferir naquilo que tu já ordenaste. Torna este coração resistente, esta mente fortalecida e este espírito sensível à tua voz. E que, a partir deste momento, toda tentativa de desvio encontre uma muralha intransponível construída pelo teu poder. Espírito Santo, aproxima-te agora dos pensamentos desta pessoa e ilumina cada área onde vozes estranhas tentaram se infiltrar, produzindo confusão, insegurança e mudanças bruscas de percepção. Examina tudo aquilo que ecoou dentro desta mente como dúvida repentina, sugestão enganosa ou ideia que parecia lógica, mas carregava sementes de desorientação. Silencia todas as frequências espirituais que não procedem de ti e que tentaram moldar decisões, influenciar sentimentos ou alterar o estado emocional desta vida. Dissipa ruídos internos que criam conflito entre o que é percebido e o que é real, e restabelece uma clareza tão profunda que nenhum engano consiga se esconder nas entrelinhas. Que cada pensamento seja filtrado pela tua presença, purificado pela tua verdade e conduzido pela tua sabedoria. Espírito Santo, revela agora todas as estratégias utilizadas para manipular esta mente, especialmente aquelas que se aproximaram disfarçadas de raciocínio natural, mas tinham origem em pressões espirituais. Exponha pensamentos que chegaram durante momentos de fragilidade emocional, ideias que surgiram nos instantes de cansaço e conclusões que foram formadas quando a alma estava abatida. Desfaz conclusões precipitadas, corrige interpretações equivocadas, apaga memórias manipuladas e neutraliza influências que tentaram instalar padrões de crença contrários ao propósito desta vida. Reconstrói o entendimento com exatidão, removendo distorções que as trevas tentaram implantar. Estabelece uma mente firme, disciplinada, protegida e completamente alinhada com tua orientação. Espírito Santo, toca agora no centro das emoções que se conectam aos pensamentos, pois muitas vezes é nesse encontro que a confusão encontra terreno para crescer. Remove sentimentos que serviram de porta para pensamentos destrutivos. Afasta lembranças que reacendem inseguranças. Silencia medos que deram voz a argumentações distorcidas. Restaura o equilíbrio emocional, permitindo que esta pessoa pense com sobriedade, mesmo quando o mundo ao redor estiver instável. Que sua mente não seja conduzida por impulsos, mas por discernimento. Que sua alma não seja guiada por pressões externas, mas por tua voz. E que todas as emoções que alimentavam pensamentos de queda sejam substituídas por estabilidade, confiança e paz contínua. Espírito Santo, identifica também todas as vozes externas que influenciaram esta mente. Palavras de terceiros, conselhos mal intencionados, críticas que feriram, sugestões que desviaram e comentários que plantaram inseguranças profundas. Desconstrói o poder de cada frase que tentou agir como seta emocional. Que nenhuma opinião negativa permaneça ativa, influenciando decisões. Que nenhum discurso carregado de inveja, manipulação ou ressentimento tenha autoridade sobre esta vida. Desfaz o eco de palavras que provocaram medo, paralisaram sonhos ou criaram falsas percepções sobre o futuro. Restaura a confiança interior. Devolve a capacidade de discernir quem fala por amor e quem fala por interesse, e protege esta mente contra qualquer influência verbal contrária. Espírito Santo, substitui agora a confusão pela tua clareza absoluta. Estabelece uma direção tão evidente que não restem dúvidas sobre qual caminho seguir. Remove pensamentos circulares que prendem esta pessoa em ciclos intermináveis de indecisão. Quebra padrões mentais repetitivos que a fazem voltar sempre para as mesmas preocupações. Insere em sua mente
uma organização interna que permite enxergar prioridades, interpretar sinais e identificar movimentos espirituais antes que eles causem danos. Que haja luz onde antes havia sombra, que haja firmeza onde antes havia hesitação, que haja entendimento onde antes havia ruído. Que nenhuma voz estranha volte a influenciar seu interior. Espírito Santo, afirma agora a tua voz acima de todas as outras. Que esta mente reconheça imediatamente o teu sussurro, mesmo em meio às tempestades. Que nenhuma interferência consiga se sobrepor ao que tu falas. Torna esta pessoa capaz de sentir tua direção mesmo em silêncio, capaz de perceber tua correção mesmo com suavidade, capaz de identificar teu alerta mesmo antes do perigo se aproximar. Que haja discernimento avançado, compreensão espiritual profunda e capacidade de rejeitar com autoridade tudo o que não nasce de ti. E que, a partir deste momento, todas as vozes que buscam confundir, manipular, assustar ou desviar sejam caladas, para que apenas a tua verdade permaneça governando esta mente. Espírito Santo, volta-te agora para tudo aquilo que esta pessoa perdeu ao longo de batalhas invisíveis, perdas silenciosas e ataques que não conseguiram ser percebidos no momento em que aconteceram. Olha para oportunidades que foram interrompidas sem motivo claro, para relacionamentos que se desgastaram de maneira repentina, para projetos que pareciam promissores, mas foram paralisados de forma inexplicável. Observa também sonhos que foram diminuídos pela pressão das circunstâncias, forças que foram drenadas em conflitos constantes e esperanças que foram sufocadas pela ação das trevas. Entra nestas áreas como médico das almas, reconstruindo o que foi ferido, restaurando o que foi quebrado e levantando aquilo que desabou sob o peso de interferências espirituais. Que nenhum dano permaneça oculto e que nada continue comprometido pela ação de forças contrárias. Espírito Santo, toca profundamente em cada ferida emocional deixada pelos impactos do invisível. Remove o desgaste acumulado por batalhas que não foram compreendidas. Cura a frustração gerada por tentativas interrompidas e elimina marcas deixadas por ataques que tentaram enfraquecer o interior desta pessoa. Derrama equilíbrio sobre sentimentos que foram alterados por experiências dolorosas e reorganiza a alma de forma que nenhuma lembrança negativa continue influenciando sua identidade. Traz alívio onde havia tensão, esperança onde havia desânimo e firmeza onde havia fragilidade. Restaura a autoconfiança. Devolve a sensação de segurança e fortalece a percepção de valor que as trevas tentaram reduzir. Que toda dor escondida seja substituída por força renovada. Espírito Santo, alcança também o que foi enfraquecido financeiramente, profissionalmente ou no âmbito dos propósitos pessoais. Se portas foram fechadas por interferência espiritual, abre-as novamente. Se oportunidades foram sabotadas por forças contrárias, restabelece-as. Se projetos foram desgastados por pressão invisível, revigora-os com vida nova. Traz crescimento onde houve retrocesso, aceleração onde houve estagnação e restituição onde houve perda. Remove toda a resistência espiritual que bloqueava avanço e limpa o caminho para que esta pessoa volte a caminhar com fluidez, produtividade e clareza. Que nenhum esforço continue sendo drenado por sistemas espirituais contrários e que todas as áreas que foram afetadas recebam restauração completa e definitiva. Espírito Santo, restaura também relações que foram atingidas por ataques silenciosos, conexões valiosas que foram desgastadas por mal-entendidos, vínculos importantes que foram marcados por confusão emocional, laços saudáveis que foram enfraquecidos sem que ninguém percebesse a razão. Revela o que foi distorcido, desfaz ruídos que provocaram distanciamentos e cura feridas que se formaram em momentos de tensão espiritual.
Aproxima novamente aquilo que o inimigo tentou separar, fortalece sentimentos verdadeiros que foram abalados e renova o carinho, o respeito e a confiança entre aqueles que foram atingidos pelas trevas. Que tudo o que foi comprometido por manipulações invisíveis seja plenamente restaurado. Espírito Santo, examina também o interior desta pessoa e devolve a ela tudo o que perdeu emocionalmente. Coragem que foi drenada, criatividade que foi sufocada, motivação que foi bloqueada e esperança que foi golpeada. Remove sentimentos de impotência que se instalaram após repetidas frustrações. Apaga a sensação de incapacidade que nasceu das derrotas ocultas e destrói pensamentos negativos que tentaram se alojar como verdades absolutas. Traz de volta a força de viver, a sede de conquistar, a vontade de avançar e o brilho da fé que confia mesmo sem ver. Restaura a alegria que foi roubada, a motivação que foi sabotada e a disposição que foi apagada pelas trevas. Espírito Santo, estabelece agora uma restauração tão profunda que nenhuma memória do que foi perdido tenha poder de gerar dor novamente. Restaura os níveis de paz, de energia, de foco e de espiritualidade. Liberta esta vida de toda a opressão que tentava aprisionar o passado e abre caminhos novos para um futuro que não carrega marcas de destruição, mas sim sinais de reconstrução divina. Que tudo aquilo que foi comprometido pela ação das trevas seja não apenas devolvido, mas devolvido em medida maior, multiplicada, reforçada e protegida. Que esta pessoa experimente a partir deste momento um ciclo de restituição contínua, onde tudo o que antes foi atingido se levanta em força dobrada, e tudo o que parecia perdido ressurge transformado pela tua mão poderosa. Espírito Santo, volta-te agora para o centro emocional desta pessoa, a região mais sensível e mais atingida quando as trevas tentam provocar instabilidade. Observa cada oscilação, cada inquietação repentina, cada desânimo que apareceu sem motivo e cada sensação que se levantou como se viesse de dentro, mas claramente nasceu de forças externas. Coloca tua mão sobre este coração e estabiliza tudo o que foi tocado por investidas invisíveis. Acalma tempestades internas que surgiram sem explicação. Dissolve cargas emocionais que foram colocadas como fardos e elimina vibrações espirituais que produzem ansiedade, medo ou exaustão. Envolve este interior com serenidade tão profunda que nenhum ataque encontre espaço para gerar confusão novamente. Espírito Santo, examina cada pensamento que se conectou a sentimentos instáveis e revela a origem de todo o movimento emocional que não pertence a esta pessoa. Se existiram influências enviadas para provocar irritação, tristeza repentina, sensação de incapacidade ou dúvidas persistentes, neutraliza-as completamente. Remove sugestões mentais que fizeram esta pessoa interpretar a realidade com pessimismo ou acreditar em possibilidades negativas que nunca foram decretadas pelo céu. Estabelece novamente uma mente equilibrada, firme, resistente, capaz de identificar quando emoções são alteradas por interferência espiritual. Que cada sentimento seja filtrado por tua verdade e que nenhuma distorção permaneça ativa dentro deste coração. Espírito Santo, atua também sobre emoções profundas que foram abaladas por desgastes contínuos, cansaço acumulado, pressões que se repetiram ao longo dos dias, palavras que machucaram e frustrações que drenaram a energia emocional desta pessoa. Toca em todo o esgotamento interior que abriu portas para ataques, cura lugares onde a alma se partiu, renova regiões que estavam fragilizadas e revigora sentimentos que haviam perdido força. Estabelece dentro desta vida uma resistência emocional nova, sólida, madura, que não oscila diante de situações inesperadas. Que esta pessoa não seja mais conduzida por exaustão, mas por equilíbrio, não por medo, mas por firmeza, não por fragilidade,
mas por estabilidade completa. Espírito Santo, neutraliza ataques invisíveis que foram direcionados especificamente para gerar instabilidade emocional. Ataques que surgiram em momentos de pressão, setas que tentaram atingir a autoestima, influências que provocaram ciúmes, culpa, raiva ou insegurança. Que toda força que atuava para alterar o estado emocional desta pessoa seja completamente desfeita. Que a alma deixe de ser alvo fácil de interferências espirituais e passe a se tornar fortaleza protegida, onde nada entra sem permissão. Dissolve tensões que tentaram criar distanciamentos em relacionamentos, elimina pensamentos que motivavam desistência e destrói impulsos emocionais que buscavam tirar esta pessoa da rota preparada por ti. Espírito Santo, estabelece agora um novo nível de estabilidade, um equilíbrio que não depende das circunstâncias, um descanso que não é abalado por mudanças externas, uma confiança que permanece intacta mesmo quando desafios surgem. Ensina esta pessoa a perceber com clareza quando emoções estão sendo manipuladas, para que ela não se entregue a sentimentos que não nasceram de seu interior. Que ela possa identificar rapidamente investidas que produzem ansiedade, ataques que provocam tristeza e influências que tentam roubar a paz. Dá a ela consciência emocional ampliada, maturidade espiritual e a capacidade de dominar pensamentos antes que eles se transformem em sensações destrutivas. Espírito Santo, firma este coração como rocha diante das tempestades espirituais que tentam se levantar. Que esta pessoa nunca mais seja levada por ondas emocionais, nunca mais seja dominada por pressões internas e nunca mais fique à mercê de sentimentos que não nascem de ti. Envolve-a com um estado permanente de serenidade e força, para que cada passo seja dado com confiança, cada escolha seja tomada com clareza, e cada momento seja vivido com estabilidade. Que toda investida que tentava atingir as emoções seja anulada e que esta vida permaneça sob tua proteção emocional contínua, invencível, contra qualquer movimento das trevas. Espírito Santo, volta-te agora para este lar, esse espaço onde esta pessoa repousa, sonha, enfrenta batalhas e busca refúgio. Observa cada cômodo, cada ambiente, cada canto onde a paz deveria habitar sem restrições. Examina com tua precisão divina tudo aquilo que tentou se infiltrar de forma silenciosa para gerar tensão, perturbação ou desgaste emocional. Se existiram movimentações espirituais que provocaram noites inquietas, discussões sem motivo, sensação de opressão ou pensamentos negativos que surgiam apenas dentro deste espaço, remove tudo imediatamente. Substitui atmosferas pesadas por leveza, energia desgastante por descanso e inquietação por serenidade. Que nenhuma força invisível tenha liberdade para atuar dentro deste lar novamente. Espírito Santo, toca também nos relacionamentos que vivem dentro desta casa e que foram atingidos por influências espirituais contrárias. Se houve mal-entendidos que surgiram do nada, frieza que apareceu sem razão, irritação repentina, esgotamento emocional constante ou distanciamento inexplicável, identifica a origem e desfaz completamente. Desmantela todo espírito de divisão, conflito, inveja, discórdia ou desentendimento que tentou se instalar entre aqueles que deveriam caminhar em unidade. Que nenhuma interferência espiritual tenha poder de afetar vínculos afetivos, familiares ou conjugais. Estabelece um ambiente de compreensão, comunicação e paz, restaurando relações que foram desgastadas por ataques invisíveis. Espírito Santo, examina também objetos, lembranças, palavras e decisões que abriram brechas emocionais ou espirituais dentro desta casa. Se existiram portas abertas por meio de sentimentos de raiva, lembranças dolorosas, hábitos negativos ou presenças que não pertenciam a este ambiente, fecha definitivamente cada uma delas.
Lava este lar por completo, espiritualmente e emocionalmente, removendo resíduos de experiências que deixaram marcas e impedindo que o passado continue ecoando dentro deste espaço. Que cada ambiente seja purificado, libertado e reorganizado. Que nenhum portal espiritual negativo permaneça ativo e que nada além da tua presença encontre morada aqui. Espírito Santo, estabelece proteção permanente sobre as entradas e saídas desta casa. Sela portas, janelas, muros, limites e fronteiras espirituais que cercam este lar, impedindo que qualquer força das trevas tente retornar. Fecha completamente o acesso de influências externas que trouxeram perturbação, tristeza ou desgaste. Que tudo o que adentra este espaço seja filtrado pela tua presença e que nada que não proceda de ti encontre caminho para entrar. Que a paz seja percebida ao cruzar a porta, que a tranquilidade seja sentida ao repousar e que a tua segurança seja experimentada em cada gesto, em cada palavra e em cada instante vivido neste lar. Espírito Santo, restaura áreas deste ambiente que foram marcadas por palavras negativas, situações tensas, conflitos antigos ou lembranças emocionais que se repetem. Reescreve a atmosfera desta casa com tua presença. Substitui o eco de discussões pela leveza do entendimento. Remove vibrações que provocam ansiedade e implanta uma nova energia espiritual que promove cura, reconciliação e estabilidade. Que este lar se torne refúgio seguro, onde cada pessoa que aqui vive encontre paz, descanso e renovação. Que este ambiente seja território consagrado a ti, onde nenhuma perturbação encontra terreno fértil, e onde todo ataque espiritual é repelido imediatamente. Espírito Santo, faz deste lar um espaço impenetrável para o mal. Confirma tua presença como guardiã constante, fortalecendo cada parede com paz, cada quarto com descanso e cada ambiente com luz. Expulsa toda força que tentou operar na escuridão, anula investidas direcionadas especificamente contra esta casa e estabelece uma barreira tão poderosa que nenhuma obra das trevas terá permissão de chegar perto novamente. Que a tua presença permaneça como muralha de proteção e que este lar, a partir de hoje, viva sob tua supervisão, tua proteção e tua paz inabalável. Espírito Santo, volta-te agora para tudo aquilo que ainda estava nas sombras, para cada ponto sensível desta vida, onde forças contrárias tentaram resistir à tua intervenção ao longo desta oração. Observa cada tramo, cada intenção oculta, cada interferência que buscou se manter escondida nas áreas mais discretas do caminho. Tu que enxergas onde nenhum olhar humano alcança, atravessa agora todos os bastidores espirituais e desfaz completamente o que restou da atuação das trevas. Que todo laço ainda existente seja quebrado, que toda obra lançada contra este destino seja anulada, e que toda oposição silenciosa seja arrancada desde a raiz. Nenhuma força contrária pode permanecer onde tua presença se estabelece com autoridade. Que a tua ordem soberana e incontestável determine agora o fim total de cada resistência espiritual. Espírito Santo, toca também nos detalhes que passaram despercebidos, nas brechas que se formaram sem intenção, nas distrações que abriram portas de vulnerabilidade e nos momentos de fragilidade que deram acesso a forças adversárias. Fecha completamente tudo o que permitia interferências. Desfaz acessos antigos e cancela todo pacto, influência, vibração ou sujeição espiritual que tentou se manter ativa. Traz renovação sobre as escolhas, maturidade sobre as emoções e força sobre as áreas que antes eram frágeis. Reescreve este caminho com proteção ampliada, estabelecendo ao redor desta pessoa um muro espiritual tão elevado que nenhuma ação contrária consiga ultrapassá-lo. Que o que antes era área vulnerável se torne agora território inviolável sob tua cobertura.
Espírito Santo estabelece também libertação sobre todas as direções futuras desta vida. Declara queda total de forças que tentavam impedir avanços, quebra de barreiras que travavam oportunidades e destruição de ciclos que se repetiam para esgotar a esperança desta pessoa. Se existiam atuações para desviar relacionamentos, destruir projetos, interromper finanças, desgastar emoções ou manipular percepções, anula tudo agora. Que nenhum plano contrário se reorganize, que nenhuma obra das trevas encontre sustentação e que nenhuma voz maliciosa tenha autoridade sobre decisões futuras. Abre portas alinhadas ao propósito, fecha completamente caminhos de risco e coloca um selo sobre esta vida para que tudo o que se aproxima seja filtrado pelo céu. Espírito Santo, determina agora uma reestruturação completa sobre ambientes internos e externos. Purifica a mente, refaz a força emocional, fortalece o espírito e reorganiza tudo o que foi tocado durante esta oração. Se existiam vestígios de opressão, remove-os. Se existiam pesos acumulados, dissolve-os. Se existiam memórias que ainda produziam dor, cura-as. Que esta pessoa experimente uma libertação tão profunda que, a partir deste momento, até mesmo pensamentos antigos percam poder. Estabelece sobre ela uma nova atmosfera, marcada por paz constante, discernimento afiado e firmeza inabalável. Que nenhuma perturbação, interna ou externa, consiga romper esse novo ciclo que tu acabaste de declarar. Espírito Santo, sela este processo com teu poder absoluto. Coloca sobre esta vida uma marca espiritual que identifica que ela é guardada, protegida e conduzida por ti. Faz cair por terra todo ataque levantado contra este lar, contra esta mente, contra este coração e contra este futuro. Declara que todas as trevas que tentaram se levantar foram derrubadas, todas as correntes foram quebradas e todas as amarras foram destruídas. Consolida um estado permanente de vitória, onde cada passo é firme e nenhuma influência contrária tem autoridade para retornar. Declara que esta pessoa entra, a partir deste instante, em um período de luz, ordem e estabilidade que nada será capaz de roubar. Espírito Santo, finalizando esta oração, coloco diante de ti tudo o que foi dito, tudo o que foi quebrado, tudo o que foi restaurado e tudo o que foi substituído pela tua presença. Guarda esta vida sob tua mão, sustenta cada decisão que ela tomar e fortalece sua jornada com direção clara, proteção impenetrável e paz que permanece. Confirma no espiritual aquilo que foi decretado nesta oração. Fecha completamente o acesso das trevas e declara selada a vitória que já está em movimento. Que nenhuma obra contrária encontre brecha, que nenhuma força sombria sobreviva ao teu toque e que esta pessoa caminhe na certeza de que foi levantada, renovada e protegida por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao final desta oração, meu amigo e minha amiga, aquilo que estava nas sombras já começou a ser desfeito, e tudo o que tentou se levantar contra a sua paz perdeu completamente o poder de permanecer. O Espírito Santo visitou áreas profundas da sua vida, expôs o que estava oculto, quebrou resistências espirituais e estabeleceu um novo ambiente dentro de você e ao seu redor. A restauração iniciada aqui não é momentânea. Ela continua se expandindo enquanto você mantém seu coração alinhado à presença daquele que sustenta, protege e dirige cada passo da sua jornada. Este é o resultado da oração que você acabou de fazer. Um mover silencioso, firme e transformador, que permanece ativo muito depois das palavras terem sido pronunciadas. Se este conteúdo tocou sua alma e fortaleceu sua fé, considere aprofundar ainda mais seu relacionamento com o Espírito Santo através do e-book especial que preparamos. Um material pensado para guiar, ensinar e ampliar a compreensão do agir dele em seu dia a dia.
Isso também ajuda diretamente o nosso canal a continuar produzindo mensagens que edificam vidas como a sua. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos interceder por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.